Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack, da Mundo Exponencial. Hoje, para falar um pouco sobre a solidariedade de algumas empresas da nova economia em relação a seus funcionários, fornecedores, até clientes, nesse momento aí da pandemia do Covid-19, né, o novo coronavírus. Acho que não são só empresas grandes que estão sendo solidárias nesse momento, acho que também tem empresas pequenas. Acho não, tem empresas pequenas e até profissionais liberais ou que são donos de pequenos negócios fazendo ofertas interessantes, disponibilizando seu conhecimento ou mesmo algumas das ferramentas que eles criaram, sejam elas digitais ou não, para auxiliar as pessoas e as próprias empresas nesse momento complexo e complicado de epidemia, né, de pandemia, na verdade, onde nós somos obrigados a ficar numa situação de isolamento para evitar o contágio. E então precisamos, toda ajuda é bem-vinda, porque não podemos ficar, não é um período de férias, é um período de isolamento onde se espera que as pessoas continuem desempenhando as suas atividades, sempre dentro do que é possível, dependendo do tipo de atividade não dá para fazer, mas uma grande quantidade dá. E essas empresas, pessoas, enfim, estão ajudando, não só na parte da execução, às vezes disponibilizando softwares e serviços em si que ajudam na realização de suas tarefas, ou ofertando algum tipo de ajuda que pode estar ligado com conteúdo para você poder consumir na hora que você não está trabalhando, conteúdos diversos, em diversos formatos, e até mesmo serviço de ajuda emocional, porque não é fácil ficar em situação de isolamento social. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Quando a gente elaborou a pauta aí desse programa, a gente já tinha visto várias iniciativas e criamos a ideia de falar sobre essas iniciativas. De lá para cá a gente viu mais iniciativas, né, inclusive de indivíduos buscando direcionar esforços, né, em cima dessa situação para tentar otimizar os resultados que a gente pode conseguir a partir dos esforços individuais, né? E a gente está num momento onde não é uma coisa que vai passar nos próximos 2 dias, talvez nem nos próximos 2 meses, e a gente precisa, de fato, que as pessoas se engajem e colaborem para o bem geral, né? Porque a gente muitas vezes pensa que a gente está só colocando a si em risco quando a gente opta por tomar determinadas atitudes ou não tomar. E muitas vezes não é o caso, porque a gente pode estar colocando dependentes, parentes, enfim, outras pessoas mais. É importante, vamos dizer assim, a colaboração de todos. Eu não tenho dúvida de que a gente tem necessidades das mais diversas, né? E aí tem tantas necessidades práticas para você executar as tarefas quando você está nessa situação de isolamento, seja para aprender a trabalhar remotamente, aprender a usar as ferramentas que te colocam numa situação de trabalho remoto, aprender a lidar com a sua equipe dispersa remotamente o tempo todo, aprender a lidar com as realidades da sua vida doméstica quando você tem que realizar trabalhos, encontrar soluções para, talvez, os seus filhos, se você tem filhos pequenos, para que eles também fiquem ocupados, de tal forma que você consiga realizar as suas tarefas. Você também tem os problemas que surgem pelo fato de você não poder realizar o seu trabalho, dependendo do tipo de trabalho que você execute. Então, você pode ter perda de renda, e aí é onde nascem também iniciativas para fazer com que
você não seja prejudicado. Vamos pensar em pessoas que trabalham ganhando por hora. Isso é muito comum em algumas atividades, prestação de serviço, onde a pessoa literalmente ganha por hora trabalhada. Se ele não consegue executar aquela hora trabalhada, obviamente ele vai ter perdido 100% da sua renda, o que é extremamente dramático, levando-se em consideração, como você acabou de citar, que a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar nessa condição. Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser, sei lá, 3 meses, a gente não sabe, e isso, ou seja, a pessoa não consegue sobreviver sem ter nenhum tipo de entrada de recursos. Então, Então, nós estamos no 3º mês da epidemia na China. Mas a China supostamente já está voltando à sua vida perto da normalidade. Né? Vamos colocar assim, essas são as notícias, mas a gente sabe que não vai voltar à normalidade. A China já está sendo reinfectada por gente que veio de fora. E até que se desenvolva uma vacina contra a doença, você não tem simplesmente voltar à normalidade para um país daquele tamanho. Ou você libera as viagens, etc., e aí o vírus entra de novo, ou você não volta à normalidade. Né? Você pode até ter gente andando na rua, mas você tem uma atividade econômica muito reduzida. Né? Não, você tem uma atividade econômica. Ele estava com a atividade econômica bastante parada, né? O que eu estou querendo dizer é que já está voltando. Por exemplo, a Apple abriu todas as 42 lojas que ela tem na China. Então, o processo de funcionamento das lojas já voltou absolutamente ao normal. Abriu todas as lojas. Não abriu as lojas de forma reduzida, abriu 100% das lojas. Então, várias coisas estão voltando à sua normalidade. É bem diferente da realidade que a gente está vivendo aqui, onde a gente está começando um período. Sim, mas o que eu estou falando é o seguinte, aí, entrando nesse aspecto aqui, você não tem imunidade contra a doença. Então, a partir do momento que as pessoas voltarem a circular, a doença volta para acontecer. Esse é o normal. A China as pessoas não se tornaram magicamente imunes, porque... Não, Maurício, eu entendo o que você está dizendo, mas eles estão bem mais na nossa frente. Ou seja, eles não estão em pico de crescimento, eles estão em redução de quantidade de casos. Pode voltar a ter casos, mas acho pouco provável ou bem difícil de acontecer que ele tenha uma retomada e volte a ter milhares de casos novamente, porque eles já sabem como atacar. Senão eles não estariam desmobilizando os hospitais, não estariam fazendo várias dessas iniciativas. Então, a vida está voltando ao normal lá. Não está normal, concordo que não está 100% normal, mas ela está próximo da normalidade, que eu quero dizer. As pessoas já vão trabalhar normalmente. Já podem circular na rua. Podem circular na rua. Então essa situação assim, que a gente está iniciando aqui, ela precisa com que a gente aprenda a lidar com muitas coisas de forma diferente. Para tentar ajudar nisso, a gente montou uma lista aí dessas empresas que estão estendendo, vamos chamar de ofertas, promoções, ajuda, como quiser considerar, dependendo do que varia, né? E a gente separou basicamente em 2 grandes grupos, né? Porque, bom, primeiro a gente está falando de um portal que a gente disponibilizou na segunda-feira, que é esse portal que está aí na tela, e é um portal que você pode acessar pelo endereço que vai aparecer aí embaixo do vídeo. E aí você tem 2 grupos de ofertas. Uma que é essa que o Maurício está passando, que são as ofertas que estão ligadas com entretenimento, com educação, com ferramentas para, sei lá, ajudar os filhos. E aí tem diversos tipos de conteúdo que estão sendo ofertados, cursos. Então, tem muito, e essa lista vai continuar crescendo significativamente, porque quanto mais a gente começa a entrar nessa situação de isolamento, a gente está iniciando esse processo no Brasil, mais ofertas vão começar a surgir para que as pessoas possam ocupar o seu tempo, não só com realização de trabalho, mas com ganho de conhecimento e consumo de outros tipos de conteúdo. Alguns que eles poderiam estar consumindo normalmente, mas não estaria, digamos,
aberto de forma gratuita. E o outro conjunto é literalmente de ferramentas digitais que auxiliam no trabalho remoto. E aí a gente tem as ofertas dos grandes fornecedores, Microsoft, Dell, Google, a Claro, a Oi, que algumas ofertas são ofertas simples de ampliação do serviço que você já tem, e outras são literalmente ofertas de serviço que você teria que pagar, e eles estão ofertando por algum tempo, que às vezes não é um tempo tão reduzido, às vezes até um tempo significativo. Por exemplo, a Login está deixando por 60 ou 90 dias, eu não me lembro exatamente, o acesso a diversas das suas ferramentas, como GoToMeeting, GoToWebinar, onde você pode fazer reuniões e webinars com uma quantidade de pessoas significativa. Deixando então, de graça, literalmente. É porque você deixando de graça. Você esqueceu de especificar. Deixando de graça. Então, você quer fazer um webinar, por exemplo, para 150 pessoas, se eu não me engano, o GoToWebinar, até 300 pessoas está gratuito. 300 pessoas no webinar é uma quantidade de pessoas bastante significativa. Bem difícil de você ver eventos de webinar com mais do que 300 pessoas conectadas. Tem, mas são a exceção. Então, você pode poder usar a ferramenta. Isso justamente para fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de realizar suas tarefas. Então, você tem esses dois conjuntos, né? E isso está lá colocado no portal para você verificar o que está surgindo, mas não somos só nós que estamos disponibilizando esse tipo de informação. Você vai encontrar aí na internet, a gente está juntando e consolidando essas informações para você ter um caminho mais simples de acesso e, com isso, conseguir entender todas as ofertas que tem e poder escolher aquelas que fazem sentido para o tipo de tarefa que você quer realizar. Agora, acho que vale registrar aqui o elogio às empresas que estão tomando a frente de realizar sem dúvida, essas ações, inclusive algumas, como foi o caso do iFood, separando fundos para apoiar as pessoas que trabalham com eles, que poderiam ser R$1 milhão, não é isso? Né? Isso. Né? Então, a Microsoft e o Facebook também decidiram pagar lá fora, né, todos os profissionais que trabalham por hora. Que trabalham por hora. Google também. Google, então. E aqui no Brasil também tem muitas empresas tomando cuidado com essa questão ou buscando formas de resolver esses problemas. É claro que as pequenas e médias, talvez elas tenham maior dificuldade, mas há um esforço coletivo, eu tenho percebido isso claramente, de buscar ajudar as pessoas durante esse período difícil que a gente tem ainda pela frente. Essas notícias que o Maurício acabou de falar, elas não estão bem, digamos assim, categorizadas lá dentro do portal. Algumas elas aparecem na área de notícias, a gente colocou, algumas a gente coloca dentro da área de assuntos econômicos e algumas não estão lá. Mas toda hora que surgir alguma relevante, a gente vai colocar lá, porque, como o Maurício falou, é louvável e a gente quer deixar aqui o nosso parabéns, digamos assim, para essas empresas que estão tomando essas iniciativas, porque realmente é um problema muito sério que todos nós estamos enfrentando, e aquelas que podem, têm capacidade de ajudar e têm a coragem de ajudar, estão fazendo um serviço extremamente valioso, que não é simplesmente para uma ou outra pessoa, é para a sociedade em si. Né? Esse é um problema conjunto agora. O problema da epidemia, ele não escolhe ricos e pobres, nem raça, nem cor, nem nada. O vírus é vírus, ele pega em qualquer indivíduo. É a coisa mais democrática que existe, digamos assim. Tudo bem que alguns grupos têm maior risco do que outros, mas, independente se você tem mais risco ou menos risco, o vírus pega você, ou pode te pegar. Bom, eu acho que
hoje a gente fica por aqui. Os conteúdos estão disponíveis, né? O endereço apareceu aqui na tela e vai estar registrado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, né? exponencializar.me/Covid-19. E a gente vai estar sempre atualizando para tentar fornecer um caminho fácil de encontrar esse tipo de coisa. A gente se vê, então, aqui no próximo programa. Valeu, pessoal. Um abraço.